Capítulo 333 A violência do amor. SSK. Frei acariciou suavemente o pescoço de Ruby. Por que você não está me convidando para um encontro? Então, Frei falou com Ruby com uma voz terna enquanto abotoava seus botões desfeitos. Isso deixou Ruby suando frio enquanto tentava recuar, mas quando percebeu que não havia para onde correr indo para trás, ela voltou seu olhar para Frei. O que é que este sacana maluco está a tentar fazer desta vez? Como ele pôde confessar na frente do Partido dos Heróis e dos alunos da academia? Além disso, qual era o significado de sua atitude gentil e toque? O que você está fazendo, Frei? Olhando para ele abotoando lentamente os botões, Ruby perguntou com uma expressão estranha. Que esquema você está tramando desta vez? O que há com as palavras anteriores e o que significa o violência no namoro? Frei enlouqueceu há pouco tempo. Não era o tipo de corrupção que ela esperava, e em vez disso, ele se tornou mais como um lunático. Ele havia caído na loucura a tal ponto que ninguém podia negar o nível de insanidade que ele demonstrava. No entanto, sempre houve uma ponta assustadoramente afiada em sua loucura. Era impossível prever se estava dentro do cálculo de Frei ou se a loucura ultrapassava seus limites, fazendo-o parecer mais racional. De qualquer forma, deve haver uma razão para ele fazer tais coisas. Então, antes que fosse tarde demais, ela teve que descobrir o esquema dele. Caso contrário, ela sentiu que seria levada pela loucura daquele bastardo louco novamente, assim como antes. Você não é o único que pode usar o sistema. Portanto, Ruby decidiu usar suas habilidades de leitura da mente para mergulhar nas emoções de Frei. No entanto, quando Ruby abriu a janela do sistema, ela congelou, olhando para o espaço. Oh, o que é isso? O que você quer dizer com o que é isso? Eu disse que te amo. Frei, olhando carinhosamente para Ruby, acariciou seu queixo antes de se inclinar. Chu. E o som dos seus lábios se encontrando podia ser ouvido. Ub. Ebeu. Ruby, surpresa com o beijo repentino de Frei, arregalou os olhos e congelou no lugar enquanto os alunos atrás dela ficaram chocados. Beijar. Ele realmente me ama? Ruby involuntariamente permitiu que a língua de Frei entrasse em sua boca. Ainda assim, ela ficou perplexa com a reviravolta repentina dos acontecimentos. Eu realmente te amo, herói. Ao ver sua reação, Frei sussurrou enquanto sorria para ela. Chu, chu. Pare com isso. Beijar. Seu bastardo louco. Enquanto Frei beijava seu pescoço apaixonadamente e o lambia levemente com a língua, Ruby tremeu e murmurou para si mesma. Ele está realmente corrompido desta vez? Beijar. Aquele lugar. As bochechas de Ruby começaram a ficar um pouco vermelhas. Na verdade, ela nunca havia experimentado gestos tão afetuosos do sexo oposto. De certa forma, era natural porque ela ignorava completamente coisas como romance e amor inocente, e só buscava prazer. Tum, tum. No final, ela ainda era uma mulher. Pare com isso. Ruby, que havia sido exposta a sensações desconhecidas devido ao afeto de Frei, ficou assustada e, sem saber, deu um passo para trás quando seu peito começou a formigar. Senhora Ruby. No entanto, Frei não se abalou e a seguiu, dando um passo à frente. Por favor, saia comigo. Enquanto Frei gentilmente segurava sua mão e sussurrava em voz baixa, um silêncio começou a se estabelecer ao redor deles. Ruby ficou momentaneamente confusa, incapaz de compreender a situação. Depois de revirar os olhos, ela os fechou e começou a organizar a situação atual. De alguma forma, por algum motivo, esse bastardo maluco de repente começou a gostar de mim. Certamente, a emoção que Frei nutria atualmente por ela, que ela discernia com sua habilidade de leitura da mente, era amor. Ela verificou repetidamente, perguntando-se se ele nutria um indício sutil de luxúria por ela. Surpreendentemente, a emoção que antes estava totalmente ausente parecia ter surgido. Esta é uma oportunidade. Assim que ela percebeu isso, a mente de Ruby começou a esfriar. Esta é minha última chance de realmente corrompê-lo.
Ela não sabia por que esse bastardo maluco de repente começou a gostar dela. Talvez, devido à recente loucura que desenvolveu, o seu cérebro tenha funcionado mal, fazendo-o gostar dela. Ou talvez, por alguma razão, o deus demônio, que estava fora de contato ultimamente, tivesse feito algo para influenciá-lo. No entanto, o importante é que a emoção que Ruby desejava há tanto tempo finalmente se manifestou em Frey. Não posso perder esta oportunidade de ouro de corrompê-lo. Então, eu o transformarei em meu servo e trarei o fim do mundo. Independentemente de como um herói como Frey se apaixonou por ela, não poderia haver uma oportunidade mais perfeita para corrompê-lo. Ela estava bastante ansiosa devido ao comportamento imprevisível de Frey, à perda de contato com o deus demônio e aos danos acumulados em seu corpo. Se ela pudesse corromper Frey, ela poderia acabar com tudo. Além disso, corromper Frey também era um dos seus desejos mais profundos. Desde que provou Frey, Ruby o desejava quase tanto quanto a destruição do mundo. Tudo bem, eu concordo. Depois de tomar essa decisão, Ruby sorriu timidamente e concordou com sua proposta, fazendo com que o público congelasse. Ele, R.O. É mentira, certo? Aconteceu alguma coisa com a cabeça dela? Os alunos começaram a murmurar com expressões atônitas. O que é essa situação? Poderia fazer parte da estratégia do herói? Há uma grande chance de que este seja um jogo mental de alto nível. Vamos observar a situação por enquanto. Aurelie analisou a situação com um olhar rígido, e Venier respondeu a ela. Até Rosvin, que estava anotando algo silenciosamente em seu caderno, de repente estremeceu, e seus olhos ficaram sem vida. Em suma, foi um desastre total. Vocês todos ouviram isso, pessoal? Em meio ao caos, Frey segurou Ruby nos braços e olhou para ela com um olhar amoroso. Então ele olhou em volta e dirigiu-se aos outros alunos. Agora eu gostaria de conversar a sós com minha namorada. Você se importaria de ir embora? Com esse comentário, todos olharam para Frey com expressões estranhas. Há poucos dias, Frey quase espancou Ruby até a beira da morte, mas agora ele de alguma forma confessou seu amor por ela. Além disso, eles não conseguiam entender por que Ruby de repente aceitou sua confissão com um sorriso. Tudo parecia estranho. Bem, então. Quanto mais eles ponderavam sobre isso, mais fundo eles mergulhavam em uma sensação estranha. As pessoas acabaram abandonando a ideia de se aprofundar nesse pensamento e começaram a sair do quarto de hóspedes uma por uma. Vamos sair por enquanto. Herói, se você sentir que está em perigo, grite imediatamente. Com Venier e Rosvin, que abaixaram a cabeça profundamente, finalmente saindo do quarto de hóspedes, apenas Frey e Ruby permaneceram lá dentro. Senhora Ruby. No momento em que foram deixados sozinhos, Ruby torceu a cabeça, esfregou o queixo com a mão e usou uma expressão gananciosa. Enquanto Frey se levantava e se aproximava dela lentamente, ela respondeu com um sorriso contente, olhando nos olhos dele. Beijar. No momento seguinte, a língua de Frey entrou novamente em sua boca. SRK. Para evitar que Frey escapasse, Ruby enrolou cuidadosamente o rabo em volta da cintura dele. Ela então entrelaçou a língua com a dele, e os cantos da boca dela se ergueram num sorriso irônico. Vou corromper-te assim, Frey. Se a saliva dela entrasse completamente no corpo de Frey, e se ele permanecesse nesse estado por alguns minutos sem vomitar como da última vez, Frey finalmente estaria completamente corrompido desta vez. Não como uma lunática ou uma louca, mas como sua completa serva. Primeiro, preciso trazê-lo de volta à razão e depois informá-lo do que ele fez. Engula. Vai ser muito divertido. Ruby, que estava bastante animada, murmurou para si mesma interiormente. Mas, e o que foi isso antes? De repente, ela franziu a testa, confusa, enquanto pensava nisso. Havia letras claramente quebradas ao lado da emoção do amor. Porém, naquele momento. Mastigue. Ebeub. Frey, que a beijava apaixonadamente, de repente mordeu seus lábios com um brilho nos olhos. Mastigar, mastigar. Isso dói.
Como resultado, Ruby empurrou Frei com um grito. Ele lambeu silenciosamente o sangue espalhado em seus próprios lábios. Oh, o que você está fazendo? Tapa. Quando Ruby estava prestes a gritar com ele, sua cabeça se virou violentamente para o lado, seguida pelo som de um tapa. Ah, isso dói. Ruby, segurando sua bochecha ardente, murmurou incrédula. Por quê? Por quê? Por que você está fazendo isso? Tapa. Espera, isso é violência, certo? É um ataque? Tapa. Ai. Então, depois de receber vários tapas de Frei, ela parou de fazer perguntas e começou a olhar para Frei, segurando sua bochecha atordoada. Violência, você diz? Isso não é nada disso. Observando-a, Frei falou com um sorriso animado. Isso é um ato de afeto, sabe? O que? Estou deixando minha marca em seu rosto. É um gesto romântico e adorável. Enquanto Ruby piscava os olhos, sem entender bem as palavras que acabará de ouvir, Frei se levantou do assento e falou. Atualmente eu te amo mais do mundo, senhora Ruby. Eu sei. Mas por quê? Portanto, todas as ações que estou tomando em relação a você a partir de agora são atos de afeto. Ah, droga. Tosse. No momento seguinte, a cabeça de Ruby foi jogada na mesa por Frei, que agarrou seu cabelo com força. Amor. Você. Senhora Ruby. Espere, só um momento. Que eu. Argue. Eu te amo muito. Que eu quero controlar você. Domine você. Destrua você. Egeu. Argue. Quero te vencer até a beira da morte, te tornar dependente de mim. Quero que você fique traumatizado por minha causa, que fique aterrorizado e pense em mim o tempo todo. No final das contas, quero fazer você acreditar que sua vida não é nada sem que eu te derrote, ponto. Tosse. Frei acariciou-a ferozmente enquanto a pressionava contra a mesa, ajoelhou-se e sussurrou amorosamente em seu ouvido. Tudo isso é porque eu te amo. Seu bastardo louco. Você é realmente louco. Por que você é assim? Isso não é violência. É puro carinho sem qualquer malícia. Olha, até o sistema aprovou, não foi? O que? Que método você usou? Como você pode fazer isso sem ser bloqueado pelo sistema? Você precisa de um motivo para amar alguém? Na verdade, eu secretamente gosto de você há muito tempo. Ruby se contorceu de agonia enquanto Frei cravava os dentes em seu pescoço. Eu poderia derrotar alguém como você com apenas um dedo. Crepitar. Então ela balançou o dedo e disparou sua magia assustadora, mas naquele momento, o escudo que apareceu na frente de Frei bloqueou seu ataque tão facilmente. Svi. Tosse. Ao ver isso, Frei de repente agarrou sua garganta e a jogou no chão. Claro, isso também é um ato de afeto. Isso desperta seus instintos ocultos de sobrevivência em relação a mim. HGGH. E o fato de você, que poderia facilmente me derrotar com apenas um dedo, agora ter seu pescoço estrangulado por mim, impotente, é tão adorável. Que eu. Argue. Isto é, e pura violência. Do que você está falando? Essa é minha prova de afeição por você, sabia? Enquanto Frei dizia isso, ele atraiu corações em seus olhos e esfregou sua bochecha na de Ruby. A razão pela qual você está me fazendo passar por todo esse inferno não é também por causa do carinho distorcido que você nutre por mim? Então, Frei murmurou com um tom frio repentino. Agora que entendo seus sentimentos, por que você não entende os meus? Você não gosta de mim? Você não gostava tanto de mim que até pretendia me violar daquela vez, então agora você vai simplesmente me abandonar? Isso. Argue. Eu te amo, eu realmente te amo, senhora Ruby. Portanto, você deve suportar silenciosamente minha afeição. Depois de ser estrangulada por ele por um tempo, Ruby acabou ficando mole. Silenciosamente, Frei se abaixou e puxou o rabo dela,
que estava enrolado na cintura dele. Mastigue. Kiaahak. De repente, Frei mordeu a ponta do rabo dela enquanto continuava pressionando a bochecha contra a dela, e Ruby gritou de dor, recuperando os sentidos. Mastigar, mastigar. Isso dói. Eu disse que dói. Depois disso, Ruby começou a socar Frei com lágrimas nos olhos enquanto ele continuava a acariciar seu rosto na bochecha de Ruby e mastigar a ponta de sua cauda. Baque, baque. No entanto, seus socos foram inúteis contra a barreira protetora do sistema. Suspiro. Senhora Ruby. Depois de morder e lamber completamente a ponta do rabo de Ruby, Frei agora estava subindo em cima dela. Eu realmente, realmente te amo. Você consegue sentir meu amor? Ele exibia um sorriso arrepiante enquanto levantava o punho. Seu e bastardo louco. Aterrorizada pelas ações de Frei, Ruby só conseguia murmurar baixinho. Precisamos entrar agora mesmo. Pouco depois disso. Não conseguimos nem ouvir mais gritos. Abra a porta imediatamente. O herói está em perigo. Depressa. Abra a porta. Os membros do grupo de heróis cercaram a porta do quarto de hóspedes, gritando urgentemente com o atendente, que parecia preocupado. Não consigo encontrar a chave do quarto de hóspedes, não importa o quanto eu olhe. Droga! Ao ouvir isso, Venner perdeu a compostura e sacou a espada da cintura. Se você desembainhar uma espada dentro do palácio, o herói está em perigo. Agora não é hora para tais preocupações. Enquanto ela empurrava para o lado o atendente que tentou impedi-la e deu um passo à frente para bater na porta com sua aura de espada. Ranger. A porta do quarto de hóspedes começou a abrir lentamente. Os alunos daqueles que olhavam fixamente para a porta começaram a tremer um por um. Ah, vocês estão todos reunidos aqui? Kerry, Coberta de hematomas e marcas de mãos do rosto e pescoço até os braços e pernas, Ruby tremia ao sair da sala, abraçada por Frei. Por favor, espere por nós no quarto de hóspedes. Vou acompanhar a senhora Ruby para uma audiência com a princesa. Ignorando as pessoas que ficaram sem palavras com a visão terrível, Frei pegou Ruby nos braços e naquele momento. Stiling. Oh, o que é isso? O que estás a fazer? Venner, tremendo descontroladamente, apontou sua espada para a garganta de Frei e começou a falar com uma voz trêmula. Você. Mesmo depois de fazer tudo isso, você acha que ficará impune? Você sabe que desembainhar uma espada no palácio é um ato de traição, certo? Entretanto, sem demora, Frei desarmou Venner, tirou a espada de sua mão e sussurrou em voz baixa. Você sabe muito bem que dentro da família Ilin flui o sangue dos traidores, certo? Se seu pai não tivesse escondido você, sua vida já teria sido perdida há muito tempo. Dito isto, Frei pisou em seu pé endurecido e mais uma vez agarrou o braço de Ruby. No entanto, por algum motivo, Ruby não se moveu. Ele solte o herói. Você é lixo. Humano imundo. Frei virou a cabeça por causa disso, percebendo os estudantes do sexo masculino segurando-a e olhando para ele com hostilidade. Ao ver isso, ele sorriu friamente e disse. Então, você quer morrer, hein? Os alunos tremeram e involuntariamente soltaram Ruby enquanto a intenção assassina de Frei os atingia. Mastigar. Eu. Quando Ruby gemeu com a mordida, Frei lambeu suavemente o lóbulo da orelha, sorrindo o tempo todo. O herói se apaixonou pelo perverso Frei. Senhora Ruby. Grrrr. Ruby abaixou a cabeça e cerrou os dentes silenciosamente enquanto os alunos olhavam para sua condição debilitada em desespero. Vamos, Ruby. Sim. No entanto, quando Frei lançou-lhe um olhar frio, Ruby fechou bem os olhos antes de responder e começou a se mover. Passo. Assim, os dois começaram a se afastar, deixando para trás os estudantes derrotados. Sua voz. O que?
Então, Frei de repente agarrou Ruby e a puxou para o lado oposto do corredor vazio, fazendo com que ela arregalasse os olhos de surpresa enquanto era arrastada para longe. Ruby! O que de novo desta vez? Seu bastardo louco! Ruby franziu a testa quando foi empurrada contra a parede. Ela questionou Frei enquanto ele se inclinava. Baque! O punho de Frei atingiu a parte inferior do abdômen de Ruby com força total. Uek. Isso mesmo, boa menina. Ruby involuntariamente enterrou o rosto no ombro de Frei enquanto seu corpo se dobrava em um ângulo de 90 graus. Frei gentilmente a confortou acariciando e dando tapinhas em suas costas enquanto ela babava em seu ombro. Por que você está fazendo isso? O punho de Frei ficou enterrado contra o estômago de Ruby por um longo tempo, fazendo-a cuspir saliva. Frei respondeu com um sorriso frio. Porque eu estava com ciúmes. O que? Você olhou nos olhos de outro homem e segurou suas mãos, não foi? Eu estava com tanto ciúme. Então, isso não é violência. Ruby perguntou fracamente enquanto Frei torcia o punho para a esquerda e para a direita, fazendo com que outra onda de dor percorresse o corpo de Ruby. No entanto, ele respondeu inclinando a cabeça. Não, é um ato de afeto. O que você? Estou apenas agindo de forma fofa para deixar você sentir um pouco do ciúme que senti. Preciso explicar cada vez que ajo de forma fofa? Você não está sendo muito indiferente? Você realmente enlouqueceu, isso. Frei explicou sua ação e virou a cabeça com um leve beicinho na boca. Ruby, com lágrimas nos olhos, tremeu enquanto falava. O sistema poderia facilmente bloqueá-lo a seu critério. Da última vez, o Deus Sol bloqueou meus atos de afeição, não foi? Mas por que o ataque desse bastardo não está sendo bloqueado? Acho que sei o motivo disso. Eugo. Ruby engasgou quando Frei levantou levemente o punho. Ao ver isso, Frei sorriu e se inclinou para mais perto do ouvido dela. Tenho mantido um controle firme sobre o Deus Demônio ultimamente. Então, não seria razoável dizer que ela não tem como fazer um julgamento? O que, e você disse? Mas o que há de tão injusto nisso? Depois de dizer isso, Frei moveu a cabeça e olhou intensamente nos olhos de Ruby, começando a questionar friamente. Por que você não entende meu amor? Eu entendo o seu, então por que você não entende o meu? Você realmente me odeia? Eu gosto. Eu sei, certo? Você também gosta de mim, Ruby? Sim. Eu também gosto de você. Então. Que eu te amo, Ruby. Então, enquanto enfiava o punho novamente no estômago de Ruby, Frei sussurrou. Vamos continuar a ser afetuosos no futuro. Preciso descobrir por que esse bastardo de repente começou a gostar de mim. O mais rápido possível. Ruby forçou um sorriso enquanto olhava para ele e murmurava para si mesma, suando frio. Se for uma anormalidade cerebral devido à perturbação mental, não há esperança, mas... Espera, pode ser? Então, de repente, ela abriu bem os olhos. Ele usou essa habilidade em si mesmo? Ela balançou a cabeça freneticamente. E isso é impossível. Ruby. Se ele comprar a habilidade que está no topo da lista de habilidades, mesmo que tenha acumulado muitos pontos, ela irá imediatamente para os pontos negativos. Vamos agora. Então, liderada pelas mãos ásperas de Frei, ela começou a andar pelos corredores do Palácio Imperial em sua aparência miserável. Senhora Ruby. Herói. Droga. Ela amaldiçoou em sua mente por causa dos olhares cheios de pena do Partido dos Heróis, dos estudantes e das criadas do palácio. De repente, Ruby convulsionou e revirou os olhos. Ela caiu no chão, segurando o peito. Você. É uma brincadeira que os casais sempre fazem em locais públicos. Por que você é assim? Frei acionou momentaneamente a mana estelar embutida em seu coração. Embora tenha sido breve, a dor formigante que se espalhou por todo o corpo foi suficiente para paralisá-la. Vamos,
Ruby. Ut, Ugeu. Eik. Assim, depois de fazer Ruby segui-lo, Frey regularmente acionava o Mana Estelar. Espere um momento, Frey. Iau. Estamos quase lá. Está à nossa frente agora. Ela caminhou penosamente atrás de Frey, meio fora de si, sentindo todo o seu corpo ficar mole sob os olhares de pena e simpatia. Eu vou matá-lo. Eu definitivamente vou matá-lo. Ruby rangeu os dentes e murmurou baixinho. Chegamos, Ruby. Onde? Chegou onde? Eu. Sem aviso, a língua de Frey invadiu sua boca com força, e ela não pôde fazer nada além de aceitar impotente a intrusão. Beije, beije. Assim, o som de línguas misturadas começou a ser ouvido por um tempo. Purra. No momento em que Ruby se contraiu devido às provocações persistentes e habilidosas de Frey, ele puxou a língua para longe da boca dela, deixando um longo fio de saliva se formar. Então, seguiu-se o silêncio. Ruby, que recuperou o juízo e olhou em volta no silêncio prolongado e misterioso. Vendo onde eles estavam, ela logo soltou um suspiro indefeso. Clana, que estava sentada no trono, e Cania, Irina e Serena ao lado dela, olharam para ela com expressões incrédulas. Decidi namorar Ruby a partir de hoje. Enquanto Frey gritava alegremente, os olhos dessas meninas, que estavam mudando de cor por 5 segundos, agora estavam direcionados para Ruby simultaneamente. Gugugugu. Ao ouvir a palavra de Frey, Clana começou a olhar friamente para Ruby enquanto sua aura soberana explodia descontroladamente. Mesmo no silêncio, Ruby podia inferir a palavra tácita do governante, que faria qualquer coisa para matá-la de agora em diante. Que tipo de maldição é essa? Cania emitiu uma energia escura de todo o seu corpo, com os olhos brilhando em preto. De alguma forma, Ruby podia sentir o poder de um ser transcendente emanando fracamente dela. Se ela foi pega pelo Frey, e aquela vadia deve ter feito isso, certo? O olhar frio de Irina enquanto olhava para Ruby contrastava fortemente com o calor insuportável que queimava o ambiente ao seu redor. Por alguma razão, Ruby podia sentir alguma aura ilusória dela. Não se preocupe, vou procurar uma solução. A propósito. Por fim, Serena murmurou friamente e olhou para Ruby com uma expressão arrepiante. Isto é uma declaração de guerra contra nós? Enquanto ela falava e acariciava a parte inferior do abdômen, uma força incrivelmente ameaçadora fluía dela, combinando com a aura das outras garotas. Então, amanhã, subjugarei a igreja com Ruby. Imperturbável com a situação, Frey gritou intensamente enquanto acariciava o cabelo de Ruby. Fu e CK. Gu. Atrás de Ruby, que fechava bem os olhos, Gugu, que fazia uma expressão tola, voava para algum lugar. Enquanto isso, no porão da academia. Kyugo. Por favor, poupe-me. E sério. Ferloche, que estava tomando vinho com os olhos brancos brilhantes no porão para uma pausa no interrogatório de seus agressores, torceu uma sobrancelha ao receber a mensagem de Gugu. Não é nada, apenas uma vagabunda que nem sabe o seu lugar. Por favor, poupe-me. Gai. Falando sobre sacos de areia. Por fim, Ferloche se levantou do assento. Estou me sentindo irritado agora, então vamos destruir o Gênesis Forsaken. Capítulo 334 Uma infiltração silenciosa. Nun. Frey caminhou pelos corredores do palácio, com a expressão cheia de entusiasmo. Ruby silenciosamente seguiu atrás dele, com a cabeça baixa. Como foi a noite passada, Ruby? Foi a tua primeira noite, não foi? Bem. Foi bom. Muito bom. Sério? Isso é um alívio. Frey, que iniciou a conversa com Ruby, virou a cabeça com uma expressão aliviada diante da resposta dela. Bom. O que há de bom nisso? Ruby, lançando um olhar de soslaio para ele, sentiu uma sensação de queimação por dentro e cerrou os dentes. Suportei todo tipo de loucuras a noite toda. Cadê a parte boa, seu lunático bastardo?
Depois de se tornarem amantes de Frei ontem, Ruby se viu incapaz de seguir os planos que pretendia originalmente e, em vez disso, foi assediada por Frei até a noite. Claro, só porque era noite não significava que o tormento parasse. A imagem dele sentado ao lado da cama dela a noite toda, observando-a enquanto ela tentava adormecer, ainda estava vívida em sua mente. Do ponto de vista de quem está de fora, pode parecer fofo no início. Frei, que passou a noite olhando atentamente para sua amada, sentado enrolado como um gato, na verdade parecia bastante adorável. No entanto, do ponto de vista de Ruby, não passou de uma experiência arrepiante. Sempre que ela tentava adormecer, ele acionava a mana estelar embutida em seu coração, fazendo com que ela aumentasse. Quando ela acordava gritando, ele sorria e murmurava: "Desculpe, você fica adorável quando tenta dormir. É então por que você me acordou e fez isso? Porque eu quero continuar vendo você dormir. Porra!" Não tinha como isso não lhe dar arrepios. Ela queria dormir em paz segurando o Frei quebrado e espancado, como uma boneca quebrada. Em vez disso, o que ela recebia era tormento noturno de uma boneca amaldiçoada. "Jovem mestre, você está indo embora?" Caminhando com uma carranca, Ruby, que estava sendo segurada por Frei, levantou silenciosamente a cabeça ao som vindo de frente. Droga! Cania, Irina e Serena estavam inclinadas na saída do Palácio Imperial com expressões distorcidas, olhando para ela. "Sim. Vou subjugar a igreja com Ruby. Quanto tempo você ficará fora?" "Uma semana." Depois de ouvir a resposta alegre de Frei, as expressões das meninas ficaram ainda mais distorcidas. Ao ver a expressão da garota, Frei simplesmente inclinou a cabeça enquanto ainda usava aquela expressão alegre, mas a mente de Ruby estava à beira do colapso. "A propósito, o que doeu tanto que você pediu para ele ser gentil? Por que o doeu?" Eu podia ouvir os gemidos a noite toda. Essas meninas provavelmente acham que Frei e ela tiveram uma noite apaixonada ontem à noite. Não é como vocês pensam. Em vez disso, ela só recebeu tortura de Frei a noite toda, especialmente com aquela mana estelar incrustada em seu coração. Que tal você me ajudar em vez de ficar só me encarando? Por favor. Ruby esperava que essas garotas estivessem aqui para impedir que ela e Frei saíssem deste lugar. Passar a semana inteira sozinho com o lunático Frei? Não é óbvio o que aconteceria com ela? Por enquanto, precisamos dar um passo atrás. Ruby está no comando por enquanto. No entanto, essa voz destruiu completamente o coração e a mente de Ruby. Se agirmos precipitadamente, não sabemos o que Ruby pode fazer com Frei. Então, vamos deixá-los em paz por enquanto. Serena cobriu o rosto com um leque e concluiu com um olhar perspicaz nos olhos. Não é isso. O Geu. Ruby, cujo péssimo humor piorou ainda mais graças a isso, tentou dizer alguma coisa. No entanto, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Frei pisou em seu pé e estimulou a mana em seu coração. Claro, isso não significa que permaneceremos passivos, faremos o que pudermos. Tudo bem, desde que nos abstenhamos de lançar um ataque direto, certo? Existem muitas maneiras de deixar alguém louco sem atacar diretamente, sabe? Aquela vadia claramente era minha serva. Ruby saiu com Frei suando frio. Quando ouviu as palavras arrepiantes de Serena, ela pareceu perturbada e começou a murmurar baixinho para si mesma. "Pisque." Porém, naquele momento, Serena lhe deu uma vaga piscadela. "Olá." Ao vê-la agindo assim, um sorriso gentil começou a aparecer nos lábios de Ruby. "É Frei. Então, para onde você está indo? Você está planejando destruir completamente esses bastardos da igreja?" "Sim, se for esse o caso, estou disposto a ajudar." Quando Ruby saiu do Palácio Imperial, sorrindo como se tivesse uma agenda oculta, ela se virou para Frei e iniciou uma conversa. "Beijar." Bill. No entanto, a língua de Frei invadiu sua boca antes que ela pudesse terminar suas palavras. Por que ele é tão habilidoso nisso? Para grande aborrecimento dela, ele a beijou docemente. Tum, tum. De novo. Ruby, abraçando Frei do lado de fora do Palácio Imperial, ficou inquieta.
Ela o empurrou para longe e deu um passo para trás enquanto seu coração começava a bater novamente. O que se passa, Ruby? De repente, Frey falou com uma expressão triste. Você me odeia? Ruby se encolheu ao pensar que ele iria chutar sua barriga. Em vez disso, ela pareceu confusa quando viu sua expressão triste. Eu quero ser amada por você, Ruby. Por que você está agindo assim de novo, seu bastardo maluco? Eu te amo. Frey ignorou o aborrecimento nos olhos de Ruby e agarrou sua mão, sua expressão lembrando a de um cachorrinho chutado. Só você. Então, ele levantou o canto da boca tão levemente que só ela conseguia ver. O que é desta vez? Ah! Ao ver sua expressão, Ruby olhou ao redor ansiosamente, mas acabou congelando no lugar. Isolde e Lulu, que estavam em frente à carruagem, olharam para ela com hostilidade. Frey, eu irei com você também. Mestre, eu o acompanharei. Desta vez, sairei apenas com Ruby. Embora estivessem falando com vozes deliberadas e calmas, com a exclamação alegre de Frey, eles acabaram não conseguindo manter a compostura e começaram a olhar para Ruby novamente. Depois da recente noite apaixonada com Frey, houve uma estranha contenção mútua entre os dois, mas agora suas intenções estavam estranhamente alinhadas. Oh! Ah, Ruby! Você viu isso? O que? Ruby, que estava abaixando a cabeça resignadamente, franziu a testa quando Frey tirou algo do bolso e entregou a ela. Essa loucura! Depois de um tempo, seus olhos se arregalaram significativamente. Frey e Ruby, caso de amor. O amor proibido incendiará o Império? O Partido dos Heróis está atualmente investigando a verdade. Anúncio detalhado a seguir. Uma análise completa das ações do herói e Frey até agora. De repente, as palavras anteriores de Serena começaram a ecoar na mente de Ruby enquanto sua pressão arterial subia, fazendo-a tropeçar. Há muitas maneiras de deixar alguém louco sem atacá-lo, certo? Essas vadias são loucas, droga. Essa afirmação era verdadeira. A quantidade de danos que essas meninas infligiriam a ela seria equivalente ao dano físico que Frey lhe causou. Esta cabra maluca afirma ter um plano perfeito para resolver a situação. Onde está o plano perfeito em tudo isso? Não foi Serena quem, até recentemente, insistia em confiar apenas em si mesma? Parecia que ela precisava rever o contrato que tinha com ela mais uma vez. Caso contrário, talvez verifique o estado de espírito dela. Por alguma razão, aqueles ao redor de Frey pareciam estar gradualmente se tornando mais parecidos com Frey. Frey, seu bastardo. Hã? Por quê? Ruby, que estava tremendo em seu lugar por um tempo, de repente agarrou Frey pelo colarinho e começou a enviar transmissões mentais. Que método você usou? Que tipo de método permite que você faça essas coisas? Do que você está falando? Você está me atacando sob o pretexto de amor. Atos de afeto, meu pé. Faz tudo parte do teu plano, não é? Ruby apertou ainda mais o aperto. Que método você usou? De jeito nenhum, você comprou essa habilidade? Essa habilidade? O que você quer dizer? Não finja que não sabe. Estou falando da habilidade que está no topo das opções de habilidades especiais. E então, Ruby exibiu sua própria janela de sistema diante de seus olhos. Amor absoluto. Discrição? Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, a única explicação para a situação atual era que Frey havia comprado essa habilidade. Não havia outras habilidades relacionadas ao amor, entre outras habilidades especiais. No entanto, se fosse esse o caso, ele enfrentaria um problema significativo. Redefina todos os pontos ganhos para zero na compra. Não era à toa que essa habilidade existia no topo. Um ano depois de despertar o sistema, se Frey tivesse adquirido essa habilidade agora, ele sem dúvida teria sido derrotado sem conseguir revidar. Mesmo sendo louco, Frey não era alguém que faria uma coisa tão tola. Será que alguém também está apoiando você com pontos? Portanto, Ruby fez uma suposição. Aquele pirralho te deu pontos.
Ela presumiu que Mglari, o ajudante do herói que ela conheceu recentemente, poderia estar apoiando Frey com pontos. Na verdade, é verdade que recebi pontos daquele anjinho da guarda. Como esperado, eu sabia. No entanto, desta vez não. O que? Ruby franziu a testa diante da negação de Frey. Em primeiro lugar, se eu tivesse recebido pontos daquele garoto, todos eles, incluindo esses pontos, teriam sido redefinidos, certo? Certamente foi um ponto válido. Não importa o quanto Glari derramasse pontos nele, seria inútil se tudo fosse reiniciado quando ele comprasse a habilidade. A razão pela qual Ruby, que estava ganhando muitos pontos com o apoio do Deus Demônio, se absteve até mesmo de ousar comprar essa habilidade foi justamente por isso. Então, como no mundo? A resposta é simples, Ruby. Ruby perguntou com uma expressão confusa, e de repente Frey colocou a mão na bochecha dela e abriu um sorriso gentil. É porque eu realmente gosto de você. Então, Frey sussurrou enquanto usava olhos sorridentes. Lamber. O que? Então, quando ele fechou os olhos e lambeu os lábios dela, os olhos de Ruby começaram a vacilar. Tum, tum. Por fim, o batimento cardíaco de Ruby começou a acelerar novamente. Oh, o que é isso? Enquanto Ruby fazia uma expressão confusa devido à sensação estranha e formigante, Frey abriu um grande sorriso. Você. O que diabos você fez comigo? Baki. Kiel. E no momento seguinte, o punho de Frey atingiu o estômago de Ruby com força total. Gek. Geek. Frey sorriu para Ruby, que havia baixado a guarda. Frey a abraçou quando suas pernas cederam e ela vomitou saliva da boca. Então ele sussurrou suavemente no ouvido dela. De agora em diante, vou bater no seu estômago toda vez que seu coração disparar. Por quê? Por quê? Só por quê? Ruby apenas olhou fixamente para Frey quando ele acrescentou isso com um sorriso. Então, de repente, ele abriu bem os olhos e continuou. Você precisa de um motivo para ser carinhoso? Porra! Tosse, tosse. Em vez de xingar Frey, Ruby agarrou sua coleira novamente. Você gosta de isolar as pessoas, não é, Ruby? Depois de isolá-los, você usa uma irracionalidade avassaladora para quebrá-los e dominá-los. Essa é a sua ideia do prazer da vida, não é? Quer? Você grosseiramente. PFFTT entendeu o que estou dizendo? He. PFFT. Seu e maldito bastardo. E eu realmente te amo. Arg. Eu realmente te amo, Ruby. Frey fechou os olhos e começou a esfregar a bochecha na de Ruby. Seu rosto corou mais uma vez enquanto Frey professava seu amor por ela novamente. Espera, não. Isso e algo estranho. Seu coração disparou de novo? Frey parou abruptamente de esfregar a bochecha nela e perguntou. A expressão de Ruby empalideceu instantaneamente com o olhar arrepiante de Frey. É por causa da maldita mana estelar no meu coração. Eu não faria tal coisa. Seu bastardo. O que você fez comigo? Crepitar. Que eu... O rosto de Ruby se contorceu em agonia quando Frey ativou o mana estelar dentro de seu coração. Então, o punho de Frey atingiu seu estômago mais uma vez, intensificando a dor. Oprimida pela agonia, Ruby caiu no abraço de Frey. Eu te amo. O máximo do mundo. Senhora Ruby. Frey gritou e deu um tapinha na cabeça dela antes de se virar e seguir em direção à carruagem. Suspiro, suspiro. Depois de um tempo, Ruby, que havia caído no chão, levantou-se lentamente. Seu abdômen inferior estava formigando. Por algum motivo, seu peito também estava formigando. De jeito nenhum. Não pode ser que meu coração esteja acelerado. Aquele cara certamente usou algum truque. Preciso descobrir. Ignorando esse pensamento absurdo, Ruby seguiu Frey com um suor frio escorrendo pela testa. De repente, sentindo uma sensação arrepiante por trás, ela se virou sem pensar. Isso é impossível.
Havia um tremor em sua voz enquanto ela falava. Como aquela vadia. Ao longe, Ruby viu Lulu olhando para ela antes que ela voltasse e se dirigisse ao Palácio Imperial. O que a abalou profundamente foi a visão de chifres e uma cauda crescendo sobre ela. Ela definitivamente perdeu sua candidatura, certo? A expressão de Ruby foi cheia de choque pela primeira vez. Enquanto isso, em algum lugar nos arredores do Império. Passo. Um cavaleiro de armadura estava conduzindo alguém para o interior da floresta com uma bolsa cobrindo o rosto. Cugugugu. Depois de caminhar por um caminho de terra por um tempo, eles chegaram a uma caverna, e a grande pedra que bloqueava a entrada de repente começou a tremer. SRRRK. Pouco tempo depois, uma enorme passagem foi revelada à sua frente. Você chegou. A cavaleira que estava entrando nele silenciosamente virou a cabeça em direção à pessoa que os esperava na entrada. Espere um momento, vice-comandante. Com licença, mas haverá uma inspeção. Quando o cavaleiro estava prestes a passar silenciosamente, o guarda a deteve urgentemente. Sinto muito, mas desde a declaração de guerra de ontem, o nível de segurança foi elevado um passo adiante. É inevitável. Por favor, entenda, mesmo que seja problemático. Passo. Vice-comandante? Entretanto, o cavaleiro ignorou o guarda e tentou seguir em frente. O que é tão urgente? O porteiro, desconfiado do comportamento dela e do capacete que ela usava, semicerrou os olhos e perguntou. Desculpe, mas você poderia tirar o capacete? Ao ouvir essas palavras, a cavaleira inclinou lentamente a cabeça para o lado. Por favor. Se eu não verificar, será difícil para mim. O porteiro começou a suar frio com aquele comportamento estranho, mais frio. Chocalho. Se você continuar assim, eu vou tocar a campainha. Imperturbável, o cavaleiro tentou passar pelo guarda, mas gritou alto e apertou a mão no botão na parede. Suspiro. Observando-o atentamente, o cavaleiro aproximou-se do porteiro após suspirar. SRRK. Eventualmente, o cavaleiro começou a levantar lentamente o capacete que ela usava. Você deveria ter feito isso antes. Às vezes é difícil entender sua personalidade, vice-comandante. Observando o cavaleiro, o porteiro resmungão de repente arregalou os olhos. Hã? Poucos segundos depois, o porteiro com uma expressão pálida começou a alcançar o botão atrás dele. É emergência. Crash. Entretanto, antes que sua mão pudesse tocar o botão, o capacete do cavaleiro atingiu a cabeça do porteiro. SSK. O cavaleiro, observando o porteiro desmaiar com espuma na boca, agarrou lentamente sua perna e começou a arrastá-lo para fora da caverna. Crack. Kiu. Logo, um leve gemido pôde ser ouvido de algum lugar. Uau! Quando o som gemido cessou, o cavaleiro que havia trazido a mulher com a bolsa sobre a cabeça para a caverna levantou os dois braços acima da cabeça e gritou de alegria. Infiltração bem-sucedida. Gu! E junto com esse som, veio o arrulho tolo de um pombo de dentro de sua armadura. Isso é muito divertido. É tão emocionante. Gugu. Isso não é infiltração? Do que é que estás a falar? Não há infiltração tão perfeita quanto esta. Gu. Você também acha, certo? Continuando a conversa com o som de arrulho, o cavaleiro olhou de volta para a mulher que a seguia e sussurrou em voz baixa. Vice-comandante? Eu. Como você pôde fazer um barulho tão alto? A infiltração requer sigilo para ter sucesso. Quando a mulher fez um som soluçante, o cavaleiro gritou e começou a agarrá-la e arrastá-la para a frente. Se formos pegos assim. Ah! Então, ela parou de repente e soltou um som atordoado. Os soldados reunidos na entrada a encaravam sem expressão. Parecia que eles estavam observando tudo o que ela havia feito até então. Gu. Gu. Ai. Dói. O cavaleiro, que estava olhando fixamente para a cena, agarrou seu abdômen,
que foi bicado pelo pombo, e murmurou com uma voz fingida de mágoa. Mas já faz muito tempo desde a última vez que destruí a igreja. Fizemos isso quase no começo. Gu. Ah, bem, isso não importa de qualquer maneira, certo? Então, ela olhou em volta para os cavaleiros que haviam começado a se aproximar dela com uma expressão sombria, e sussurrou em uma voz fria. Enfim, ainda é uma infiltração enquanto não houver testemunhas, certo? Alguns minutos depois. Buon. Kieuok. Com o som de uma bomba explodindo, um soldado foi jogado para trás e ficou preso na parede da caverna. Kugugugu. Imediatamente depois disso, a caverna começou a rugir alto como se houvesse um terremoto. Enfilar? Tradução. Gu. Ah. A cavaleira que estava prestes a entrar na caverna com uma expressão animada parou ao ouvir a voz do pombo. Isso mesmo. O ponto alto da infiltração é o interrogatório. Depois de dizer isso, o cavaleiro olhou em volta. Mas quando a visão de todos os soldados caídos, sem forças, com suas armaduras quebradas apareceu, ela coçou a cabeça silenciosamente. Acho que deveria ter deixado pelo menos uma pessoa. Gugu. Isso mesmo. Existe um jeito. Ela bateu palmas e então se aproximou do soldado que ela tinha acabado de bater na parede. Shaaya. Então, ela começou a envolver o corpo maltratado do soldado em um caloroso poder divino. Como resultado, o soldado, que estava prestes a perder a consciência, de repente abriu bem os olhos, soltou um suspiro alto e falou com uma voz trêmula. S. Santa. Kiwak. Ao mesmo tempo, uma terrível onda de choque o atingiu diretamente. Grrrk. Shaaya. Graças a isso, todo o seu corpo foi esmagado, e ele desmaiou, mas depois de receber novamente o enorme poder divino, ele abriu os olhos novamente. Kugvagvagvan. Kuek. Mais uma vez, ele foi imediatamente atingido por uma enorme onda de choque, fazendo-o perder a consciência novamente sem sequer ter a chance de dizer nada. Kugvan. Kugvavan. Kugvagvagvan. Shaaya. Assim, depois de várias rodadas de desmaios e despertares, ele reuniu todas as suas forças para fazer uma pergunta a ela. De droga. O que diabos você quer? Ah. Ao ouvir isso, a cavaleira bateu palmas e disse. Acontece que eu estava torturando em vez de interrogar. Sem perguntas, não é um interrogatório, certo? Sinto muito. O que? Kugvagvagvan. Grrrk. Um momento depois, o soldado, que acordou novamente sob a imensa luz, olhou para ela com uma expressão aterrorizada. Ela alegremente fez uma pergunta a ele. Onde fica o bairro do executivo? Oh, ali, e está ali. Obrigado. J. Só poupe minha vida. Argue. Craque. O cavaleiro fez uma saudação categórica em resposta à resposta do soldado. De repente, ela agarrou a perna do soldado e o jogou com força contra a parede oposta antes de caminhar na direção que o soldado apontava. Quem diabos é você? Eu intrusos. Capturus. Escolta o bispo para um lugar seguro. Situação de emergência. No entanto, ela se deparou com soldados de escolta, paladinos e sacerdotes de combate vindos de todos os lados. Viem. Não resista. Eubeb. O sino de emergência sinalizou o início de um caos sem precedentes. Imperturbável com isso, o cavaleiro balançou a mulher que ela estava arrastando como uma espada e correu para a frente com uma expressão alegre. Fique quieto e deixe-me me infiltrar em você. Buon. Logo depois disso, a caverna começou a tremer uma vez e Gênesis Forsaken. Capítulo 335 Vulgasligen do Amor. Poucas horas depois que a carruagem deixou o Palácio Imperial. Você sabe, Ruby. Dentro da carruagem barulhenta, Frey agarrou-se ao lado de Ruby e começou a falar com ela. Pensando bem, eu realmente não sei muito sobre você. O que?
Vamos lá. Eu sei que você é o rei demônio e sei que você também é um lixo total, mas fora isso, não sei muito. Frey olhou para Ruby com os olhos arregalados, fazendo com que Ruby vacilasse involuntariamente antes de gaguejar. Oh, que você está planejando de novo dessa vez? Quero saber mais sobre você. Sabe mais? O que exatamente? Em resposta a isso, Frey baixou timidamente a cabeça. 1. Como sua origem de nascimento, quantos anos você tem, seu nome verdadeiro, onde estão suas fraquezas, quem está atrás de você e assim por diante. No entanto, as palavras que saíram de sua boca eram bem diferentes de sua expressão tímida. Enquanto falo gentilmente, apenas obedientemente. Não, não é isso. Vamos ter esse tipo de conversa passo a passo a partir de agora. Lunático. Qualquer um podia ver que isso significava: esteja preparado para um interrogatório disfarçado de conversa entre amantes. Pelo menos essa foi a interpretação de Ruby. Por que você se mudou, Ruby? TSK. Ruby silenciosamente se moveu para o lado com uma expressão farta no rosto, mas quando Frey sorriu amplamente e estendeu a mão para ela, ela involuntariamente fechou os olhos. E então, um momento de silêncio se instalou entre os dois. Oh, o quê? Hã? Por quê? Eu só queria expressar meu carinho, só isso. Por um momento, Frey levantou os cantos da boca. Ela abriu os olhos incrédula ao sentir a mão dele acariciando sua cabeça. Farfalhar, farfalhar. Fez. Eu reajo assim só porque esse bastardo levanta a mão. Ruby ficou sem palavras com a mão que acariciou sua cabeça e fez cara feia ao pensar nisso. Farfalhar, farfalhar. Oh, que é isso? No entanto, sua expressão logo começou a vacilar. É uma sensação, e boa. Algo estava estranho. Por que ela se sentiu tão bem quando ele apenas acariciou sua cabeça? Será que ele lançou algum tipo de feitiço sobre ela? Imprensa. Imprensa. Ah, ah. Assim que Ruby teve tais pensamentos, a mão de Frey foi em direção à parte interna de seu chifre escondido, fazendo-a soltar um gemido inadvertidamente. Você parece gostar quando toco aqui também. O que? Frey enterrou a cabeça no pescoço dela. Você quer ser meu animal de estimação também? Frey sussurrou de repente com a cabeça enterrada no pescoço dela, fazendo-a arregalar os olhos. De jeito nenhum. Baque. Droga, de jeito nenhum. Ruby, que tentava desesperadamente desviar seus pensamentos da sensação inexplicável de formigamento no peito, finalmente murmurou para si mesma enquanto seu coração corria, mordendo os lábios até que o sangue escorresse. Esse é o truque dele. Eu nunca devo cair. Esmague. Kiwiek. No entanto, de repente, a mão de Frey agarrou o pescoço de Ruby. Kill. Kek. Você sabe, certo? Frey mais uma vez começou a exercer violência contra ela com uma expressão aterrorizante no rosto, assim como havia declarado anteriormente. É um pouco estranho se eu só demonstrar carinho pelo seu estômago, você não acha? Eu não sou um pervertido. Kiel. A propósito, sempre houve uma coisa sobre a qual fiquei curioso. Incapaz de resistir ao aperto implacável da mão de Frey apertando sua garganta, Ruby tremeu involuntariamente. Na consciência que se desvanecia, ela ouviu o sussurro de Frey. Por que você não está morto? Que é? É uma loucura que seu corpo não morra mesmo quando todo o seu corpo entra em convulsões por asfixia. Ao mesmo tempo, o controle de Frey ficou ainda mais forte. Street Stop. Se eu tentar esmagar sua cabeça completamente, algo o impedirá. Mesmo que eu esfaqueie seu coração, ele não vai além de um certo ponto. Mesmo quando eu te sufoco, você simplesmente se debate. Você é imortal? A única maneira de realmente matar você é usando o armamento do herói? Frey continuou a agarrar seu pescoço até que o corpo de Ruby caiu, com saliva escorrendo de sua boca mole. Um grande sorriso surgiu em seu rosto e ele murmurou. Vamos fazer isso por mais 10 minutos.
A satisfação de poder retirar até mesmo o direito de respirar é tão emocionante. Geu. Ao contrário de suas palavras, Frei continuou estrangulando Ruby por mais de 30 minutos. Eu te amo, Ruby. Baki. Frei sorriu significativamente ao sentir o batimento cardíaco dela. Tosse, tosse. Argue. Isso mesmo, boa menina. Você está bem. Quando o tempo infernal chegou ao fim, Ruby, deitada no chão da carruagem, começou a vomitar enormes quantidades de saliva. Continue cuspindo. Você está indo muito bem. Bleie. Não cerre os dentes. Se uma única gota cair, você será espancado como um cachorro novamente. Frei, coletando sua saliva em um frasco, sussurrou com uma voz fria enquanto colocava o pé em sua cabeça. Seu filho da puta. Você ao menos sabe quem eu sou? Em uma situação tão humilhante, Ruby revirou os olhos e começou a ficar furiosa. Eu sou o Rei Demônio. O único Rei Demônio que destruirá este mundo. Ruby de repente parou seus pensamentos e exibiu uma expressão pálida. A imagem de sua irmã mais nova, com seus chifres e uma cauda crescendo, que ela viu antes de entrar na carruagem permaneceu em sua mente. Pensando bem, o que exatamente aconteceu antes? Ela se sentiu ansiosa pela primeira vez na vida. Aquela vadia claramente perdeu o poder. Não há como ela se transformar em um demônio novamente. Enquanto refletia sobre eventos passados, ela de repente abaixou a cabeça. Droga! O olhar anormalmente nervoso em seu rosto era tão desconhecido que era quase desconcertante. De jeito nenhum, ela realmente acordou novamente? Agora. No entanto, a situação a deixou sem outra resposta. Já lidei com todos os candidatos. Na verdade, até seu despertar, ela não passava de uma candidata ao Rei Demônio. Enquanto Frei pretendia coletar pontos para completar o armamento do herói através do caminho do sistema falso maligno, o objetivo final de Ruby era despertar como o Rei Demônio através do caminho do sistema pretendente. Tum, tum, tum. Quanto mais ela olhava para ele, mais seu coração batia forte. Então, Ruby tentou desviar o olhar silenciosamente. Clique. Oh, o quê? Ela se assustou e empurrou Frei enquanto tentava se levantar quando de repente ouviu o som de um dispositivo de gravação mágico sendo ativado. Passo, passo, passo. Então, alguém rapidamente correu para a escuridão. É um paparazzi. De droga. Olhando fixamente para a direção para onde os paparazzi estavam correndo, ela levantou o dedo com urgência. Crepitar. Embora ela tenha traçado desesperadamente o dedo no ar, por algum motivo, nada aconteceu. Por que o ataque não está funcionando? Aqueles paparazzi são bons, eu acho. Não podes atacar pessoas boas, pois não. Que absurdo é esse? A propósito, Ruby. Ruby entrou em pânico ao pensar que aquela foto estava sendo espalhada. Quando ela estava prestes a seguir apressadamente os paparazzi, Frei agarrou seu braço com firmeza. Ah, seu coração está batendo forte de novo? Então, Frei começou a fazer uma expressão arrepiante. Buon. Kiel. Logo, Ruby, com o braço agarrado, flutuou no ar e caiu no chão, ofegante. Baki. Kiauk. Pare. Pare com isso. Frei bateu impiedosamente em sua barriga exposta. Eu também te amo, Ruby. Pare, pare de falar bobagens. Kiel. Devido a isso, sua mente mais uma vez ficou confusa. Por que diabos, em meu coração está batendo forte? Aperto. Eu. No entanto, Frei não se abalou com o sofrimento dela e começou a estrangulá-la novamente. Pingar. Graças a isso, sentindo bolhas estourando em sua cabeça, sangue começou a escorrer de seu nariz. Eu te amo, te amo, te amo. Baki. Droga. À medida que o coração de Ruby continuava a bater incontrolavelmente, ela acabou perdendo a consciência. SRRK. Assim que os olhos de Ruby começaram a escurecer, Frei,
que a estava sufocando, silenciosamente mudou seu olhar para a carruagem e estalou os dedos. Shaaya. Então, por algum motivo, a mana estelar que estava enrolada nas rodas e embaixo da carruagem começou lentamente a se desfazer e se espalhar pelo chão. Em seguida, foram revelados vestígios de impacto artificial aplicado sob as rodas e a carruagem. Ao contrário da afirmação de Frey de que a manipulação precisa ou era impossível com mana estelar, isso contradizia diretamente suas palavras. 1. A boca de Frey se enrolou mais uma vez. Suspiro, suspiro. Várias horas depois, numa floresta remota do Império. Quando vamos chegar? Estamos quase lá, então pare de exagerar. Toda vez que respiro, sinto como se meu coração estivesse sendo despedaçado. Pare de exagerar. Depois de andar sem carruagem por um tempo, Frey disse gentilmente para Ruby, que estava franzindo a testa em descontentamento. A propósito, para onde vamos? Você não está planejando me enterrar vivo aqui, certo? Deixa eu te dizer, isso não vai dar certo. É uma das sedes da igreja. Sede da igreja? Em resposta à pergunta de Ruby, Frey olhou para frente e respondeu. Este lugar pertence ao executivo mais meticuloso entre os 12 executivos da igreja. Infelizmente, ele também está no mesmo nível que eu. Preciso que você cuide dele para mim. Que habilidade ele tem? Supercapacidade de regeneração. É uma habilidade poderosa o suficiente para sobreviver mesmo quando um pulverizador o destrói. Não é uma habilidade natural de se ter? Frey explicou gentilmente, mas suas sobrancelhas se contraíram levemente ao ouvir as palavras de Ruby. O que há de tão bom nisso? Que eu entendo. Minha namorada é realmente a melhor. Expressarei meu carinho como recompensa. Logo depois disso, o punho de Frey se alojou em seu abdômen. Esse bastardo. Tum, tum. Apesar das lágrimas brotando em seus olhos e de seus xingamentos, ela logo exibiu uma expressão confusa quando seu coração começou a disparar novamente. Por quê? Acabei de ser atingido, por quê? Parece que você quer outro. Isso não é. Que eu. Então, quando outro soco caiu em seu abdômen inferior, Frey cobriu firmemente sua boca. Bib. Xi. A voz de Ruby estava abafada por causa da mão de Frey. Alguém está na frente. Tenha cuidado para não ser pego. Eles são excelentes em correr, então talvez precisemos entrar furtivamente. Eu não sou bom em batalhas prolongadas. Você cuida do executivo. Frey continuou avançando enquanto cobria a boca. Logo, ele parou de falar e sua expressão ficou em branco. Argue. E o mesmo aconteceu com Ruby, cuja boca foi bloqueada por Frey. Crack. Kioaak. Bem na frente deles, um grito desesperado ecoou junto com o som de um corpo se despedaçando. Você sabia. Excelência. Ao mesmo tempo, uma voz bastante familiar chegou aos seus ouvidos. Recuperação infinita também significa sofrimento infinito. Espere um momento. Podemos falar sobre isso. Eu sei muito bem porque já passei por uma situação parecida. Ferloche destruiu repetidamente e restaurou rapidamente um bispo, um dos 12 executivos, usando seu poder divino. Qual é o código para entrar na sala de reuniões dos executivos? Eu vou te contar. Eu disse que vou te contar. Uau, você é alguém de alta integridade. Tudo bem, vou extrair as informações sinceramente de agora em diante. Salve-me. Ubé. Frey e Ruby se entreolharam e simultaneamente começaram a dar passos lentos e Gênesis Forsaken. Capítulo 336, Loucura Real. Craak. Kioaa. O grito desesperado do bispo ecoou pela floresta. Mesmo depois de tudo isso, você ainda não quer falar? Kieek. O código secreto é Kieek. Ferloche olhou para ele e perguntou casualmente com um sorriso brilhante. Egeu, Egeu,
você? Sua articulação é difícil de entender. Fale corretamente. Ebeu, é o. No entanto, o bispo continuou choramingando enquanto olhava para Ferloche com uma expressão aterrorizada. Nossa! Ferloche levantou-o pelo colarinho, olhou para baixo com olhos frios e sussurrou. Fale direito, seu porco. Ugi! Tremendo ao olhar para ela, o bispo ficou mole. Pingar. Ao mesmo tempo, sua vestimenta inferior fica úmida. Oprimido pelo medo, seu caro traje sacerdotal estava agora manchado de amarelo. O inferno? Olhando para a cena sem expressão, Ferloche balançou a cabeça e depois murmurou com um sorriso ensolarado. Hã? Então, foi porque sua mandíbula estava completamente esmagada e sua regeneração ficou estranha. Você deveria ter me contado antes. A cabeça do bispo explodiu com um estalo no momento seguinte. Posso consertar isso imediatamente se fizer assim. Sem um pingo de expressão, Ferloche estendeu casualmente a mão e começou a emitir poder divino. Ao fazê-lo, a cabeça do bispo começou rapidamente a reconstruir-se a um ritmo acelerado. Por favor. Poupe-me. Poupe-me. Do que você está falando? Não tenho intenção de matá-lo, Excelência. Enquanto o bispo gaguejava com o rosto totalmente reconstruído, Ferloche inclinou a cabeça e fez uma pergunta. Mesmo que eu queira te matar, não posso, certo? Mesmo que eu esmague sua cabeça, perfure seu coração ou transforme você em carne moída, você continua voltando à vida, não é? Apenas deixe-me morrer. Percebendo finalmente a sua situação, o bispo falou desapegadamente, mas Ferloche permaneceu indiferente. Então, você não pode morrer, certo? Que. Segurando uma clava, Ferloche balançou-a sobre a vestimenta inferior do bispo, pisoteando-a. Então, com um sorriso brilhante, ela falou. Você escolheu a imortalidade, não foi? Então você tem que suportar isso. Solte-me. Vou deixar isso passar na sua frente e me matar. Se você encontrar um mago ou um feiticeiro. Que é? Para alguém com a boca aberta, você parece falar muito bem. Assim que ela disse, Ferloche deu-lhe um soco, rasgando a boca do bispo. Se você desistir tão facilmente, o que acontece com todas as coisas que você fez para ganhar esse poder? Assim, ela chutou o bispo, que estava caído no chão enquanto cobria sua boca. Você ofereceu crianças inocentes como sacrifícios e enterrou viva esse vice-comandante quando ela tentava expor a verdade, certo? Que oio! Com esses poderes obtidos através de atos tão desprezíveis, você deveria conviver com isso por muito, muito, muito tempo. Então, Ferloche balançou o taco no bispo. No entanto, ela arregalou os olhos e gritou de repente. Ah! 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 Isso é ruim. Gu! O clube está quebrado. Olhando para o porrete quebrado, ela o jogou no chão, Ferloche olhou em volta e murmurou. Vamos ver o que é adequado. Ah, sim. Então, ela pegou algo quebrado no chão. S. Santa. Eu cometi um erro. Por favor, me perdoe. Foi ninguém menos que o ex-vice-comandante que lançou um ataque furtivo a Ferloche há alguns dias. Eu farei qualquer coisa. Eu estava errado. Então, por favor, não me balance como antes. O clube, e fala, em Kyuki. Ferloche inclinou a cabeça, agarrou as pernas do ex-vice-comandante e a jogou levemente no chão, deixando-a inconsciente. Irmã S. Vendo isso, o bispo, com os olhos arregalados, gritou. Un. Bum, bum, bum. Caak. O bispo, derramando lágrimas ao testemunhar sua irmã mais nova, pendurada frouxamente com as pernas seguradas por Ferloche, logo se viu espancado por sua irmã, que foi balançada por Ferloche. Diabo de cadela diabólica. Certo? Ela parece um pouco com um demônio, não é? Oh, o quê?
Por sentir inveja da ex-vice-comandante, ela aderiu ao seu plano, sacrificou o irmão mais novo da ex-vice-comandante e então enterrou a ex-vice-comandante viva quando investigou o caso. Que membro adequado da Igreja do Deus Sol! Como você, Iku? Originalmente, planejei enganar você fazendo-o pensar que ela era eu e deixar você torturá-la. No entanto, não importa quantas vezes eu tentasse, esse caminho parecia o castigo mais terrível para você. Enquanto olhava para Ferloche com olhos trêmulos, o bispo foi atingido novamente por sua irmã e começou a rolar no chão. Então, qual é o código secreto? Eu disse que vou te contar. O código é o verdadeiro SUS-QEI. Nossa, você é bastante persistente. Ainda não me vais contar mesmo quando estiveres às portas da morte? Apesar da disposição do bispo em conversar, Ferloche continuou balançando seu clube. Sua Santidade, o Papa irá excomungá-lo. Como pode um mero Papa excomungar a Santa? Você claramente não estudou adequadamente a doutrina. Você não tem medo do inferno. Eu posso lidar com o inferno. Já conquistei 2 vezes. Claro, ele era reiniciado todas as vezes porque ele não estava lá. Ah, você não tem medo do Deus Sol. Lameei. Além disso, tem o Deus Criador me apoiando. Então, não te atrevas a meter-te comigo. Balançando seu clube enquanto contrariava as palavras do bispo, Ferloche logo virou seu olhar silenciosamente para o lado. Ah, está quebrado. KKRRRK. Com isso, ela transmitiu um pouco de poder divino e casualmente jogou seu porrete especial no chão. Afinal, atualmente estou me infiltrando neste esconderijo. Ninguém sabe o que estou fazendo aqui. Isso, e como você poderia chamar isso de infiltração? Atrás dela, a caverna que havia desabado em uma planície plana estava claramente exposta e, ao redor dela, estava repleta de numerosos paladinos e soldados caídos, espumando pela boca. Mesmo da perspectiva do bispo, que havia sido implacavelmente espancado por Ferloche por horas e estava em pânico, isso não parecia uma infiltração. Você não sabe? Se ninguém percebe, é infiltração. No entanto, Ferloche falou com confiança. Depois de virar lentamente a cabeça para o lado, ela logo inclinou a cabeça e abriu a boca. Ei, quem está aí? E então, um momento de silêncio começou a se instalar nas clareiras. Atrás dos arbustos, Frei e Ruby estavam agachados, tentando esconder sua presença. Eu parecia assim para você? Vendo a devastação que Ferloche causou, Frei perguntou a Ruby em voz baixa, mas Ruby apenas olhou para ele sem expressão. Tem outro bastardo louco aqui. Ela esperava desesperadamente que tudo isso fosse apenas um pesadelo horrível. Eu realmente não sei. Pare com essas bobagens e analise-a rapidamente. Observei Ruby com uma expressão desapegada por muito tempo. Quando ela olhou para mim com cautela e falou, tirei meu punho, sacudiu e pressionei-a novamente. Claro, isso foi uma expressão de afeto. Bater nela foi um ato de afeto, então sacudir meu punho foi definitivamente uma expressão de afeto. Para simplificar. Enquanto você desenha uma linha e constantemente passa por cima dela, aquela garota vai além disso, ela está pulando corda com aquela linha. Ruby estremeceu ao ver meu punho. Ela hesitou por um tempo antes de responder. Não entendi bem o significado, mas parecia que Ferloche estava um passo acima de mim em termos de loucura. E eu concordo com isso. Olha isso, vice-comandante. Estamos jogando futebol com a cabeça do seu irmão. Pare. Pare com isso. Mas, Excelência, você não vai morrer mesmo que eu faça algo assim com você, certo? Você não sacrificou crianças para ser imortal assim? Qual a utilidade de ser imortal se você não jogou futebol com seu próprio rosto? Vou garantir que você tenha a experiência completa hoje. Sou voz. Ah, tudo ficou unido de novo. Isso foi uma verdadeira loucura. Era um nível que falsos como eu nunca conseguiriam alcançar. De qualquer forma.
Eu queria usar isso como referência para minha futura atuação, então segurei Ruby perto e observei Ferloche de perto, mas seus olhos voltaram para onde estávamos. Quem é você? Então, ela sorriu brilhantemente e começou a correr em nossa direção com todas as suas forças. Aquela vadia maluca. Sou Frei, Ferloche. Quando ela estava prestes a disparar uma onda de choque com o punho, levantei-me urgentemente, ainda segurando Ruby. Mas, deixando Ruby de lado, por que eu estava me escondendo? Fiquei preso na atmosfera e fiz algo estranho. Ah, meu fofo Lord Frey. Ferloche, que me viu enquanto tentava disparar a onda de choque, me cumprimentou com um grande sorriso. E, quando ela mudou seu olhar para Ruby. Uma maldita moça. De repente, a expressão de Ferloche ficou inexpressiva e ela disparou uma enorme onda de choque contra Ruby. Ataque. Isso é definitivamente um ataque agora. Ruby. Cuidado. Kiwi é. Incapaz de suportar ver minha amada ser atingida pela onda de choque de Ferloche, estendi meu braço com urgência e dei um soco no estômago dela com todas as minhas forças, fazendo Ruby voar para trás. Buou. Com um som estrondoso, a onda de choque de Ferloche passou ao meu lado. Ah, é a senhora Ruby. Pensei que fosse um ladrão que tinha tomado Lord Frey como refém. Kakiel, Keuk. Com o som das árvores atrás de mim sendo impiedosamente destruídas, Ferloche se aproximou de mim. Enquanto isso, Ruby estava presa na árvore, segurando o estômago e o coração. Pare de bater tão rápido. Por que meu coração? Ruby, você está bem? Então, de repente, ela abaixou profundamente a cabeça, com os olhos cruzados, enquanto começava a cuspir saliva misturada com sangue. Como namorado dela, acho que devo ajudar. Frey. Enquanto eu pensava nisso, Ferloche veio até mim e agarrou meu braço. Eu distraidamente voltei meu olhar para ela. Beijo. E então, no momento seguinte, a língua de Ferloche se infiltrou na minha boca. Onde estou? Uma sensação emocionante surgiu por todo o meu corpo, o suficiente para interromper momentaneamente meu processo de pensamento. Eu queria desmaiar aqui agora mesmo. Eu queria me derreter nela, ela agarrou minha coleira e me beijou profundamente enquanto andava na ponta dos pés. Purraha. Suspiro. Sério, você é fofo. Ferloche se afastou da minha boca e chupou o fio de saliva que conectava nossos lábios, depois iniciou a conversa depois de lamber os lábios. Frey, você sabe por que cedi minha vez na fila pelo seu amor aos outros? Se você fizer isso comigo agora, sua cabeça ficará quebrada. Ferloche esfregou lentamente a barriga contra mim. SSK. Mesmo agora, parece um pouco quebrado. Não quero que tenhas degeneração prematura, sabes? Toda a força do meu corpo parecia esgotada, e eu caí nos braços da Ferloche menor, ela me apoiou e sussurrou gentilmente. Deixando isso de lado, posso dobrar a vadia atrás de mim ao meio mais tarde? Ela não vai morrer de qualquer maneira. Isso é um ataque. É um ato de cura. Senti pena de Ferloche, mas, no momento, minha pessoa favorita no mundo era ninguém menos que Ruby. Então. Lamber. No momento em que ela lambeu minha bochecha, finalmente perdi força nas pernas e vacilei. Se você for corrompido, eu vou te estuprar. Por favor, comporte-se. Ferloche sussurrou em meu ouvido, sacudiu minhas roupas inferiores com os dedos e dirigiu-se para a caverna achatada. Lord Frey, você está com muito tesão, hein? Então, Ferloche olhou ligeiramente para trás antes de acrescentar isso. Engula. Sentindo um medo desconhecido, engoli involuntariamente minha saliva e logo balancei a cabeça antes de me levantar. Tenho que fazer o que tenho que fazer. Era hora de compartilhar meu amor puro com Ruby. Ruby segurou seu coração batendo forte e respirou pesadamente, ela lentamente levantou a cabeça ao notar Frey se aproximando.
Você está bem, Ruby? Seu idiota. Ela então deu um soco em Frei com um olhar feroz. Crepitar. No entanto, seu ataque foi inevitavelmente bloqueado. Porra, porra, porra. Ao ver que seu ataque estava bloqueado, a raiva de Ruby atingiu o auge. Ela cerrou os dentes e deu um soco implacável em Frei. Por que só eu? Olá. Ruby, sem saber, levantou os dois braços para proteger seu corpo enquanto Frei estendia a mão em sua direção. Entretanto, por algum motivo, a dor excruciante não surgiu mesmo depois de algum tempo. Depois de manter essa posição por algum tempo, Ruby, que baixou a guarda e abriu lentamente os olhos, testemunhou uma cena estranha à sua frente. Engula, engula. Oh, o que você está fazendo? Frei estava bebendo uma poção tirada do bolso. Por que de repente? Ebeu. Olhando fixamente para a cena, Ruby arregalou os olhos e lutou enquanto Frei inesperadamente a beijava depois de beber a poção. Engula. No entanto, Frei continuou a segurar e pressionar seus braços. Engula, engula. Purra! Ruby, que teve a poção forçada a entrar na boca por Frei, acabou ofegando. O que é isso, Ien? Shaaya. Por fim, os olhos de Ruby se arregalaram enquanto ela sentia seu corpo se recuperando lentamente. Oh, o que é isso? À medida que os hematomas e ferimentos em seu corpo melhoravam gradualmente, Ruby tinha uma expressão confusa e perguntou. Doeu muito? Sinto muito, Ruby. Você é louco? Não, você claramente enlouqueceu. Apesar de Frei falar gentilmente com ela, Ruby respondeu com um olhar sério. Baki. Por favor, pare. Enquanto seu coração batia levemente, ela fechou os olhos e gritou interiormente. Definitivamente não é meu coração vibrando. Não é uma emoção tão infantil. Não importa o que eu pense sobre isso, é definitivamente um problema para o meu coração. Preciso encontrar uma maneira de remover a mana estelar do meu corpo. SSSK. Olá. Então, quando a mão de Frei enfiou a mão dentro de suas roupas, Ruby olhou para ele aterrorizada. Esta é uma lição que acabei de aprender enquanto observava Ferloche. Você aprendeu uma lição observando-a? Você pode realmente aprender alguma coisa com isso? Se eu continuar curando você, você poderá continuar sentindo a dor como se fosse a primeira vez. Foda-se, eu sabia disso. Depois de ouvir isso, Ruby empalideceu e cerrou os punhos. Por que diabos você está fazendo isso? Qual é o propósito? Apenas me diga aqui mesmo. Não fale sobre atos de afeto ou algo assim. Propósito? Estou falando do motivo pelo qual você continua infligindo dor e me dando remédios desde antes. Bem, e você vê. Ao ouvir as palavras de Frei, ele lhe deu um sorriso adorável, tocou sua bochecha na dela e sussurrou em voz baixa. É só porque eu gosto de você. Por favor, pare com essa conversa maluca. Au! Uva! Ruby olhou para Frei com um olhar vago enquanto ele começava a mordiscar sua bochecha. Você é minha favorita no mundo, Ruby. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Ruby começaram a tremer levemente. Você! Como você ousa dizer essas coisas? No entanto, ela logo balançou a cabeça resolutamente, determinada a não dar nenhuma abertura, e começou a tentar esfriar a cabeça. Tum, tum, tum. Ei! Porém, pelo contrário, seu estômago e coração começaram a esquentar loucamente. Parecia quase inevitável. Tum, 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 tum. Ruá. Uva. Ruby. Devido ao coração bater loucamente devido às ações de Frei, Ruby começou a hiperventilar. Frei então sussurrou suavemente para Ruby. Seu coração está batendo forte de novo? Você sabe o que acontece depois, certo? E no momento seguinte. Kek. Frei a agarrou pelo pescoço e a levantou antes de jogá-la com força no chão. O Jack. Então ele forçou os dedos na boca dela e começou a brincar com a língua dela.
Espere 1 minuto. Os dedos dele então saíram lentamente da boca dela, passando pelo queixo, descendo pelo pescoço, além do peito e, finalmente, alcançando seu abdômen. SRRK. Depois de um momento para ficar ali, a mão de Frey pressionou suavemente e acariciou sua barriga antes de levantar a blusa. Revelando a pele leitosa de Ruby. Baque. Espere. SSK. Enquanto o punho de Frey se fechava brevemente em sua pele exposta, fazendo um som cortante ao se retirar, Ruby antecipou a dor iminente e fechou bem os olhos. Beijo. Vu. No entanto, Frey, que estava em cima de Ruby, de repente se inclinou e inseriu a língua na boca dela. Crunch. Momentaneamente surpreso com a reviravolta repentina dos acontecimentos, Ruby tentou retaliar mordendo sua língua. No entanto, devido ao mecanismo de defesa do sistema, tudo o que Frey sentiu foi uma sensação de cócegas ao morder. Baque. Eu. Enquanto suas línguas dançavam uma em volta da outra, Frey de repente deu um soco no estômago curado de Ruby, fazendo-a se contorcer de dor. Beijo. Simultaneamente, a língua de Frey mergulhou ainda mais fundo. SSKKK. Eu. Embora Ruby não tenha soltado um grito indecoroso, ela estremeceu de medo e fechou os olhos quando o punho que havia cravado em seu abdômen se retirou novamente. Estranhamente, o punho não cai sobre ela, mesmo depois de um tempo considerável. Enquanto Ruby abria lentamente os olhos, ela podia ver o sorriso inocente de Frey e, com ele, o segundo soco caiu em seu estômago. Beijar. Suas línguas ainda estavam conectadas. Tum. Por alguma razão, o peito de Ruby continuou a bater forte. Acidente. O terceiro, quarto e quinto socos consecutivos caíram diretamente em seu estômago. Apesar de contorcer o corpo de várias maneiras e tentar enredar a cintura de Frey com as pernas, ela só conseguiu suportar impotente os socos a partir do sexto. Esmagar. A partir deste ponto, a mão áspera de Frey voltou ao seu pescoço. Isso não pode ser. Não importa como eu olhasse para isso. Eu estava. Enquanto ela sufocava com o abdômen sendo vigorosamente lambido pela língua dele como antes, um pensamento surgiu em sua cabeça em meio às bolhas estourando. Sendo devorado por ele. Há poucos dias, isso era algo que ela nem havia considerado. Droga. Não quero ser devorado por ele. Não. Tum. Aqui. Embora Ruby estivesse tentando reunir forças para resistir, a intensidade crescente das batidas em seu coração a tornava incapaz de fazer qualquer coisa além de soltar gemidos estranhos a cada soco. Eu sou aquele que deveria devorá-lo. Antes que ela percebesse, ela estava sendo devorada por Frey. Meu coração está batendo forte como o seu. Pare com essa bobagem. Frey. Depois de conseguir levantar a cabeça fracamente, Ruby respondeu aos murmúrios de Frey enquanto sua consciência desaparecia. Sou eu quem deve devorar. Eu realmente te amo, Ruby. Naquele momento, a consciência de Ruby foi cortada. Enquanto isso, naquele momento. Olá. Por alguma razão, o aparentemente belo bispo ficou congelado na caverna subterrânea, olhando para as sombras humanas diante dele. Você está atrasado. Estar atrasado não é como você. As sombras olharam para ele e, com isso, começaram a sussurrar entre si. Pois bem, vamos começar a reunião. Quando a figura central entre as sombras começou a falar. Comporte-se, Excelência. Por trás de sua figura enorme, Ferloche murmurou com uma voz arrepiante. Se você não falar como eu instruo, eu a ler. Entretanto, quando as sombras à sua frente ficaram mais claras, o bispo gritou de repente. Por favor me salve. Santidade. Droga. A santa está aqui. No momento seguinte, o corpo do bispo explodiu, espalhando sangue e vísceras em todas as direções. No final, a infiltração falhou.
Enquanto as sombras, perplexas com a reviravolta repentina dos acontecimentos, começaram a olhar fixamente, Ferloche sentou-se torto e murmurou. Quase consegui. Que o que há ac? Oh, o que é isso? H como a santa veio parar aqui. Esqueça, vamos começar a reunião de executivos. Ela falou com indiferença, com uma expressão verdadeiramente arrependida em seu Gênesis Forsaken.